Quando bati o carro, os paramédicos ligaram para minha família. Ninguém apareceu. 1 hora depois, meu irmão postou: viagem de estrada com a galera de verdade. Fiquei em silêncio. 4 dias depois, ainda cheio de hematomas e enfaixado, meu celular acendeu, 41 chamadas não atendidas e uma cobrança no Venmo. R$ 3.100 para o fim de semana na cabana. Todo mundo vai contribuir. Logo depois, uma mensagem da minha mãe: me liga, é urgente. Não conseguimos resolver isso sem você. Senti raiva. O dia em que sofri o acidente foi o dia em que finalmente enxerguei quem minha família realmente era. Eu nem planejava pegar a estrada naquela manhã. Deveria voltar de avião de Denver, depois de uma conferência de 3 dias com um cliente. Mas, na noite anterior, Luke me ligou pedindo dinheiro para reservar uma cabana para o fim de semana com nossas irmãs e alguns amigos. Disse que precisava fechar antes da meia-noite ou perderia a promoção. O limite do cartão dele não era suficiente. Prometeu que me devolveria o valor até segunda. Nem pensei 2 vezes, falei que pagaria de novo. Era assim que funcionava com a minha família. Eles pediam, eu atendia. Sempre. O problema é que, com o dinheiro enviado, fiquei sem o suficiente para a passagem de volta. Então decidi dirigir a noite inteira até em casa. Não contei para ninguém. Nem valia a pena. Eles nunca se importaram com os detalhes da minha vida mesmo. Saí de Denver por volta da meia-noite. As rodovias estavam escorregadias, a neve fina tinha derretido e congelado de novo. A uns 40 minutos de casa, peguei um trecho de gelo negro numa curva. Foi o fim. Um caminhão à minha frente perdeu o controle e atravessou a pista. Tentei frear, desviei forte demais para a esquerda, perdi a aderência dos pneus. O carro rodopiou, bateu na mureta e capotou. O airbag provavelmente salvou minha vida, mas parecia que meu corpo tinha sido esmagado por dentro. Ainda lembro do gosto metálico na boca. Meus ouvidos zuniam enquanto os paramédicos me puxavam pelo lado do passageiro. Cortaram minha jaqueta. Perguntei se o motorista do caminhão estava bem, mas não lembro da resposta. Tudo embaçou. Desmaiei. Quando acordei, estava em uma cama de hospital, com tubos no braço, costelas quebradas, punho fraturado, pontos no braço, e todo o lado direito do corpo parecia ter levado marteladas. A enfermeira disse que eu tive sorte e que provavelmente ficaria mais alguns dias em observação. Perguntei se alguém tinha aparecido. Ela conferiu a ficha. Disse que os paramédicos haviam ligado para todos os meus contatos de emergência no local do acidente. Mensagens foram deixadas. Mesmo assim, ninguém apareceu. Esperei. Fiquei olhando para o teto por horas, checando o celular a cada poucos minutos. A bateria caiu para 12%. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Até que, por volta das 9h30 da manhã, meu irmão postou no Instagram uma foto dele, das minhas irmãs Aaron e Michelle, e dos meus pais espremidos dentro da SUV, erguendo energéticos e sorrindo como se fossem para o Coachella. A legenda dizia: viagem de estrada com a galera de verdade. A postagem tinha sido feita menos de 1 hora depois do meu acidente. Li 3 vezes, fiquei checando o horário para ver se não tinha sido publicada antes e só atualizado depois. Mas não. Eles sabiam. Sabiam que eu tinha sofrido um acidente. Sabiam onde eu estava. E mesmo assim foram embora. Caíram na estrada como se eu não existisse. E foi aí que algo dentro de mim mudou. Não com explosões, não com raiva, mas com um estalo. Como uma corda esticada demais finalmente arrebentando. Durante anos, eu tinha sido quem segurava tudo. O apoio, o quebra-galho, o cara que pagava os aluguéis da casa de praia, os livros da faculdade, a emergência no dentista. Eu mandava dinheiro para contas numa semana e cobria férias na outra. Eles sempre agradeciam, mas nunca perguntavam como eu estava. E eu já nem esperava mais. Apenas continuava dando. E quando eu precisei de alguém, não por dinheiro, não por ajuda, apenas para estar ali, eles não estavam. Preferiram um fim de semana na cabana ao invés do irmão numa cama de hospital. Fiquei em silêncio. Não respondi ao post. Não mandei mensagem para ninguém.
Só fiquei deitado naquela cama, cheio de hematomas e enfaixado, deixando a realidade se acomodar. Pensei que talvez, só talvez, alguém fosse me procurar depois. Mas não. Nem naquele dia, nem no seguinte. Só 4 dias depois, quando meu celular acendeu com 41 chamadas perdidas e uma cobrança no Vemo, R$ 3.100, identificada como fim de semana na cabana. Todo mundo vai contribuir. Logo abaixo, uma mensagem da minha mãe: me liga. É urgente. Não conseguimos resolver isso sem você. Foi nesse momento que deixei de ser a rede de segurança deles. E nunca mais olhei para trás. Não respondi. Nem a cobrança, nem as ligações, e muito menos a mensagem da minha mãe que dizia: me liga. É urgente. Não conseguimos resolver isso sem você. Só fiquei encarando o celular, ainda deitado no leito do hospital, com as costelas enfaixadas. Aquela mensagem fez algo acionar na minha mente, mas não do jeito que ela provavelmente esperava. Percebi que ela não estava ligando por minha causa. Estava ligando porque algo tinha dado errado para eles. Eles precisavam de mim outra vez. E isso, sim, era urgente. Meu acidente, o fato de eu ter ficado sozinho na emergência por dias, não contava. Quando finalmente me deram alta no dia seguinte, eu ainda mancava. Perguntaram se tinha alguém para me buscar. Eu disse que não. Nem fingi procurar. Pedi um carro por aplicativo e deixei o motorista falar o caminho inteiro enquanto eu permanecia em silêncio, olhando pela janela e deixando o vazio se alongar. Meu apartamento parecia diferente quando entrei. Como se fosse um lugar que eu não via de verdade havia anos. Estava limpo, quieto, tudo exatamente onde eu havia deixado. Sentei no sofá e fiquei olhando para a parede por uns 10 minutos, ainda com a pulseira do hospital no pulso. Eu sentia cada hematoma, cada costela trincada. E, mesmo assim, a única dor que realmente doía era o silêncio das pessoas que eu tinha passado a vida protegendo. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em anos. Na manhã seguinte, fiz uma lista. Não uma lista dramática, movida por vingança, mas algo simples e honesto. Na coluna da esquerda, todos os pagamentos mensais que eu fazia para alguém da minha família. Os remédios da minha mãe. A parte do financiamento da casa do meu pai. O empréstimo estudantil da pós-graduação da Aron. O leasing do carro da Michelle. A dívida temporária do cartão de crédito do Luke, que eu vinha cobrindo há 19 meses. Assinaturas, academia, contas de luz, Netflix, tudo. Somei, R$ 2.780 por mês. E isso era só o que se repetia. Na coluna da direita, os nomes das pessoas que tinham se preocupado comigo durante a internação. 3 nomes. Minha avó, que ligava todas as noites desde que soube. Meu tio Keith, que se ofereceu para atravessar o estado de carro se eu precisasse de ajuda. E o Brian, um colega de trabalho com quem quase não falava fora das reuniões, mas que mandou uma mensagem de voz dizendo que, se eu precisasse de comida, faria questão de mandar entregar sem perguntas. Mas ninguém. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minhas irmãs, nem o Luke. Fiquei olhando aquela lista por um tempo. Depois abri o aplicativo do banco e comecei a cancelar um por um. Interrompi todas as transferências automáticas. Tirei cada um das assinaturas que não pagavam. Me removi dos planos compartilhados. Cortei a TV a cabo da casa dos meus pais, cancelei o passe da academia da Michelle, desliguei a conta de energia que o Luke convenientemente tinha deixado no meu nome. Não mandei mensagem para ninguém. Sem aviso, sem drama. Naquela tarde, o Luke mandou mensagem de novo. Disse que a viagem para a cabana tinha passado um pouco do orçamento e que eu provavelmente não tinha visto a cobrança no Vemo. Colocou até um emoji rindo, como se fosse uma piada interna entre nós. Disse que agradeceria o pagamento logo, só para ficar justo para todo mundo. Eu deixei no visualizado. Mais tarde, a Michelle ligou. Ignorei. Depois Aron. Depois minha mãe, meu pai. 10 chamadas perdidas até a hora do jantar. Na manhã seguinte, minha mãe mandou mensagem de novo: o que está acontecendo? Você sabe que sempre estivemos lá uns pelos outros.
Eu encarei aquela mensagem e senti algo que não me permitia sentir havia muito tempo. Clareza. Eles acreditavam nisso. Acreditavam de verdade. Achavam que tudo tinha sido equilibrado. Que eu, apagando incêndios sem parar enquanto eles dançavam pela vida, era apenas família ajudando família. Que eu esvaziar minhas economias para manter todos confortáveis era o que irmãos mais velhos, filhos, tios deveriam fazer. Mas eu finalmente entendi algo que eles nunca precisaram pensar: eles não precisavam de mim. Precisavam do que eu dava a eles. E agora não tinham mais isso. Pela primeira vez, teriam que se virar sozinhos. E eu ia apenas me recostar e assistir. Demorou menos de 48 horas para as rachaduras começarem a aparecer. Luke foi o primeiro a ceder. Me mandou mensagem na manhã seguinte, fingindo que nada tinha acontecido, só um "e aí, pode me emprestar 150 até sexta?" Como se não tivéssemos ficado em silêncio total depois do meu acidente de carro. Não respondi. 5 minutos depois, outra mensagem: "Tá, é sério, fiz alguma coisa?" "Só me fala, cara." Continuei em silêncio. À noite, veio a primeira tentativa real de culpa. Aaron mandou uma mensagem no grupo: "A gente precisa conversar. Essa família tá se desfazendo." Como se eu fosse a cola que deixou de grudar, como se o mundo deles estivesse desmoronando só porque eu ousei não dizer nada. Depois, a Michelle ligou. Dessa vez deixou o recado de voz. A voz calma, calma demais, quase ensaiada. Disse que não sabia o que estava acontecendo, mas esperava que eu soubesse o quanto todos me amavam. Terminou com: "Estamos todos estressados agora. Só liga pra gente. Vamos resolver, como sempre." E foi essa frase que me atingiu: como sempre. Porque, sim, nós sempre resolvemos. Mas quando diziam nós, queriam dizer eu. Eu resolvi quando o negócio do meu pai quase faliu e tive que arrumar um segundo emprego para pagar a hipoteca. Eu resolvi quando Aaron destruiu o carro e precisava de outro para terminar a faculdade. Eu resolvi quando Michelle quis estudar no exterior e não podia perder a oportunidade. Eu sempre fui a solução. Não a pessoa, não o irmão, não o filho. Apenas a solução. Naquela semana, tudo continuou desmoronando. 2 dias depois, minha mãe mandou uma longa mensagem cheia de frases passivo-agressivas, como: "Não sei por que você está nos punindo, isso não é como famílias se tratam." Nenhuma menção ao acidente. Nenhuma menção ao hospital. Só frustração porque eu estava mudando. Aí começaram os problemas de dinheiro. O pagamento do carro da Michelle voltou. Ela me mandou prints da notificação de atraso, dizendo que devia ter havido algum erro na transferência automática. Ignorei. A Aaron me mandou um e-mail, não mensagem, e-mail pedindo, por favor, que eu restabelecesse o pagamento do empréstimo só por aquele mês. É temporário, ela disse. Sempre era. Depois veio meu pai. Ligou 3 vezes seguidas e deixou um recado que não era de raiva nem de confusão, só de cansaço. Disse que a parcela da hipoteca não tinha sido paga e que, se algo tinha mudado, eu devia ser homem o bastante para dizer. Homem o bastante. Ele queria uma conversa. Mas onde estava essa conversa 4 dias antes, quando eu estava sangrando em um pronto-socorro? Foi aí que percebi: eles não estavam arrependidos. Não estavam me procurando porque tinham entendido o que fizeram. Estavam me procurando porque o conforto deles tinha sido interrompido. Não era de mim que sentiam falta. Era da versão de mim que sempre dizia sim. Comecei a receber ligações de números desconhecidos. No começo, achei que fosse spam. Depois percebi que Aaron tinha passado meu número para um colega de classe, para que ele tentasse me fazer ver razão. A Michelle pediu para uma amiga me mandar mensagem no Instagram dizendo que eu estava machucando a todos. O Luke postou um story enigmático: "Algumas pessoas só mostram suas verdadeiras cores quando param de precisar de você." Era bizarro, surreal, como se todos tivessem concordado que eu estava quebrado só porque parei de cumprir meu papel. Então minha avó ligou de novo. Perguntou como eu estava me recuperando. Disse que tinha uma panela de sopa no congelador se eu quisesse. Nunca tocou em dinheiro, nunca perguntou nada sobre as brigas. Só queria saber se eu precisava de alguma coisa.
O mesmo com meu tio Keith, me enviou um vale de supermercado pré-pago e disse para eu descansar. O contraste era gritante. E foi então que comecei a sentir não só raiva, mas poder. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo usado. Eu não estava sendo manipulado. Eu estava no controle de quem eu deixava entrar, de quem tinha acesso. E, um por um, as portas estavam se fechando. O pânico da minha família estava só começando. E eu ainda estava longe de terminar. No fim da semana, já tinha parado de contar as chamadas perdidas. Elas não diminuíam, só multiplicavam. Michelle ligou 10 vezes em uma única manhã. Aaron mandou outro e-mail, desta vez copiando o nosso pai. Luke tentou me marcar em uma foto antiga no Facebook com a legenda: "Família permanece unida, mesmo quando é difícil." Parecia que todos estavam tentando me provocar, arrancar alguma reação. Qualquer reação. Eu não dei nenhuma. Em vez disso, foquei em algo que eles ainda não tinham lembrado: a empresa da família. Eu a administrava nos bastidores havia anos. Meu pai a fundou, uma empresa de reformas de médio porte que só se mantinha de pé porque eu mantinha a contabilidade em ordem, negociava contratos com fornecedores e resolvia as licenças e encrencas legais. Meus pais faziam os papéis de fachada, mas sem mim era apenas um castelo de cartas equilibrado em confiança e velhos hábitos. Eu tinha construído a estrutura. Mantinha a empresa lucrativa. E eu era o dono do CNPJ, transferido para o meu nome em silêncio 5 anos atrás, quando meu pai precisou de um empréstimo pessoal e não conseguiu aprovação no banco. Eles nunca leram as letras miúdas. Eu nunca achei que usaria essa vantagem. Mantive tudo funcionando porque queria que eles prosperassem. Porque achava que éramos uma equipe. Mas depois do acidente, depois do silêncio, do egoísmo e da enxurrada de mensagens cheias de exigências, chegou a hora de mudar as coisas. Não fiz anúncio público. Não chamei reunião. Apenas entrei nos sistemas internos, pausei as contas a pagar da empresa, revoguei o acesso de administrador de cada membro da família e atualizei o site com uma nova mensagem: operações temporariamente suspensas para reestruturação. Depois, enviei e-mails diretamente aos fornecedores, eletricistas, instaladores de drywall, distribuidores de armários, explicando que os pagamentos seriam retomados em breve, sob uma nova estrutura. Fui profissional, calmo, frio até. Eu sabia que não demoraria para a bomba estourar. Na tarde seguinte, meu pai ligou 7 vezes. Depois foi minha mãe. Dessa vez, deixou uma mensagem de voz, não com raiva, mas tomada pelo pânico. Ela disse que a equipe tinha chegado para um projeto naquela manhã e ninguém conseguia acessar os arquivos do cliente. Disse que um fornecedor havia ligado sobre um bloqueio. Terminou com: "O que está acontecendo? Por favor, isso não é você." Mas era exatamente eu, o Ewan que eles nunca levaram a sério. 2 horas depois, recebi uma ligação inesperada do meu primo Kyle. Não nos falávamos havia quase 1 ano. Ele sempre foi o quieto nos encontros de família. Nunca se metia nas confusões. Ele disse: "Olha, sei que as coisas estão bagunçadas agora, mas, boa por você." Sério. Eu vi o que eles fizeram depois do seu acidente. Eles sabiam e mesmo assim foram embora. Perguntei como ele sabia. E ele me contou algo que eu não esperava. Aparentemente, no caminho para a cabana, Luke tinha postado um story, um vídeo no carro em que Aaron literalmente dizia: "Bom, ele está no hospital. O que vamos fazer? Ficar sentados chorando?" Seguido de risadas. Kyle viu antes de ser apagado. Algumas pessoas da família mais distante também viram. Não tinha sido só silêncio. Eles debocharam. Aquilo doeu de outro jeito. Fiquei digerindo por um tempo. Eu achava que a ausência deles era descaso, mas era pior. Era desprezo. Na manhã seguinte, finalizei a mudança. A empresa continuaria, mas sem eles. Protocolei a alteração de endereço oficial, congelei o acesso à folha de pagamento de todos, menos o meu, e marquei uma nova reunião com um grupo pequeno em quem eu confiava. Alguns caras que permaneceram mesmo nas temporadas fracas. Ofereci contratos melhores, os mesmos que antes eu reservava para minha família. Agora, que meus pais e irmãos se virassem.
Mais tarde, naquela noite, Luke enviou mais uma mensagem: você está exagerando. Vai destruir a família inteira por causa de um fim de semana ruim. Não respondi, mas queria dizer, não foi um fim de semana ruim. Foram todos aqueles que vocês me fizeram carregar. E o primeiro em que eu precisei de vocês, vocês foram embora. Eles ainda não entendiam o que realmente estava acontecendo. Mas estavam prestes a aprender. E não porque eu queria vingança, mas porque, pela primeira vez, eles iam sentir o que significava se manter de pé sozinhos. Ou cair. A consequência veio rápido. Mas não barulhenta. Era como um desmoronar silencioso que ficava mais caótico a cada hora. Eu não tinha planejado checar nada sobre eles, mas as atualizações continuavam chegando até mim. Contratados com quem eu trabalhava há anos começaram a me encaminhar mensagens desesperadas do meu pai. O tom dele mudava o tempo todo, num momento educado, no outro ameaçador. Exigia acesso aos fornecedores, perguntava por que as contas estavam congeladas, dizia que devia ser uma falha no sistema. Alguns só riam e me mandavam prints. Um deles escreveu: nem sabia que seu velho falava tanto. Achei que era você quem resolvia as coisas de verdade. Ele estava certo. Luke, claro, seguiu outro caminho. Começou a postar stories vagos. Um deles mostrava a van da empresa parada na entrada da garagem com a legenda: quando você dá a vida inteira por algo só para ser apunhalado pelas costas. Como se eu não tivesse mantido ele empregado durante pelo menos 5 das suas fases de desistência e recomeço. O último emprego que teve antes de trabalhar na empresa da família durou 6 semanas e fui eu quem o ajudou a conseguir. Depois foi Aaron que me mandou mensagem. Tentou vir macia, disse que sabia que as coisas estavam estranhas, mas esperava que eu pudesse cobrir a mensalidade da faculdade só mais uma vez. Que ela conversaria com a mãe e que todos estavam prontos para se desculpar. Ela ainda acrescentou: estávamos só sobrecarregados durante a viagem. Ninguém sabia que o seu acidente tinha sido tão sério. Eu não respondi porque já tinha ouvido ela dizer aquilo em vídeo. Não contei a ninguém que tinha visto o clipe que Kylie mencionou, o mesmo que Luke postou brevemente durante a ida para a cabana, onde Aaron literalmente riu e disse: bom, ele está no hospital. O que vamos fazer? Ficar sentados chorando? Eu o encontrei salvo em uma gravação de tela que alguém fez. Ele chegou a circular brevemente no grupo da família estendida antes de ser apagado. Eles zombaram, fizeram piada e depois seguiram viagem sem pensar 2 vezes. Eu nunca falei nada sobre isso, mas a lembrança estava sempre lá, no fundo da minha mente, cada vez que lia uma nova mensagem fingindo preocupação. E então, algo inesperado aconteceu. Minha mãe apareceu sozinha. Não ligou antes, apenas tocou o interfone do meu prédio por volta das 8 da noite. Vi pelo sistema de segurança, estava lá, parada, segurando o que parecia ser uma lata de comida e uma daquelas sacolas reutilizáveis de mercado, cheias de refeições congeladas, pelo que imaginei. Ficou em pé como costumava ficar no fim das reuniões de pais e mestres, quieta, incerta sobre o humor em que iria me encontrar. Pensei em não atender. Eu estava cansado, as costelas ainda doíam. Mas a curiosidade venceu. Apertei o botão e deixei ela subir. Ela não disse nada de imediato, apenas colocou a sacola sobre o balcão como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Só depois falou: não vim para te convencer de nada. Só não queria que seu freezer estivesse vazio. Ficamos em silêncio. Então ela perguntou: você vai nos deixar para trás de vez? Eu respondi: eu já deixei. Vocês só não perceberam. Ela não chorou, não discutiu. Apenas assentiu devagar, como se já esperasse aquela resposta, mas tivesse esperança de ouvir outra. Depois foi embora. E, por um instante, eu realmente acreditei que aquilo poderia ser o fim. Mas não foi. 3 dias depois, recebi uma carta, não um e-mail, uma carta de verdade, em envelope com meu nome escrito à mão na frente. Era da minha avó. Dentro, um bilhete simples. Você fez a coisa certa, mesmo que pareça pesado. Eu tenho observado isso por anos. Sabia que acabaria chegando a esse ponto. Só não esqueça de deixar espaço para a paz quando estiver pronto. Colado no final estava um cheque dobrado de $3.100, exatamente o valor que eles tinham me pedido para o fim de semana na cabana.
O cheque não era por culpa. Não era nenhuma mensagem. Era apenas a maneira dela dizer: você não deve nada a eles. Eles é que devem a você. E eu sei de que lado estou. Eu não depositei. Ainda não. Mas guardei, porque pela primeira vez em anos eu não me sentia sozinho. E isso significava mais do que qualquer coisa. Na terceira semana, o barulho cessou. As mensagens que costumavam chegar todas as manhãs, as chamadas perdidas, os áudios desesperados, as desculpas sem peso, tudo simplesmente desapareceu. No começo, achei que fosse apenas uma pausa. Era aquele silêncio cheio de culpa que normalmente vem antes de uma nova onda de manipulação. Mas não era. Era rendição. Finalmente entenderam. Eu não ia voltar. Não existia nenhuma versão dessa história em que eu retornaria ao mesmo lugar na estrutura da família. Nunca mais o consertador. Nunca mais o plano B. Nunca mais o trabalho emocional não pago disfarçado de amor. Qualquer imagem que tinham de mim, o estável, o prestativo, o cara que sempre aparecia quando importava, havia acabado. Porque, quando realmente importou para mim, eles não estavam lá. A empresa continuou. Menor, mais enxuta, mais saudável. Mantive apenas a equipe que trabalhava de verdade, que aparecia, que não esperava atalhos. Foi mais devagar no começo, mas mais honesto. Passei as operações de campo para dois dos caras em quem eu confiava e foquei em estratégia e finanças, as partes que eu realmente gostava. Recebi propostas de outras empresas para atuar como consultor e comecei a construir algo meu. Não para a família. Para mim. Não fiz anúncio nenhum. Não queimei a casa deles nem mandei mensagem dramática. Eu simplesmente fui embora. Luke acabou trabalhando no turno da noite de um centro de distribuição na beira da rodovia. Disse a um dos gesseiros que eu costumava gerenciar que era só provisório, mas eu sabia a verdade. Esse era o emprego dele agora. Sem mais ajudas por trás, sem mais van da empresa, sem mais pagamento por fora. Só a realidade. Aaron largou a pós-graduação, publicou nas redes sociais que estava tirando uma pausa para cuidar da saúde mental. Um professor antigo dela me procurou pedindo uma carta de recomendação, sem saber do que tinha acontecido. Não respondi. Michelle vendeu o carro em silêncio e voltou a morar com meus pais. Fingiram que era temporário, como sempre. O tipo de temporário que vira um ano inteiro. Quanto à minha mãe, ela tentou de novo, mais uma vez. Uma mensagem de texto, por volta das 9 da noite de um domingo. Disse que tinha pensado em tudo. Que era estranho não ter notícias minhas. Falou que os jantares de família não eram mais os mesmos e perguntou se eu consideraria aparecer algum dia. Fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo. Não porque estivesse tentado, mas porque, pela primeira vez, eu não sentia absolutamente nada. Sem raiva, sem tristeza, apenas uma espécie de quietude que eu não sentia há anos. Como se estivesse parado diante de uma casa onde morei, mas que nunca pareceu realmente um lar e percebendo que não sentia falta. Na verdade, nunca tinha sentido. Não respondi. No dia seguinte, saí e comprei uma passagem para o Oregon, um lugar que sempre quis conhecer, mas para o qual nunca tinha tido tempo. Aluguei uma cabana só para mim e passei uma semana cercado por árvores, neblina e silêncio absoluto. Sem favores, sem obrigações, sem ninguém pedindo nada. E, pela primeira vez, senti como era existir apenas por mim mesmo, não como sistema de apoio, não como banco, apenas como eu. Ainda falo com minha avó, ainda visito o tio Keith de vez em quando. Eles nunca mencionaram a ruptura da família. Não precisavam. Viram tudo acontecer aos poucos, assim como eu. Minha avó ainda me manda cartões, às vezes com recados, às vezes com cheques que ela sabe que não vou descontar. Apenas gestos que significam algo. Isso é o que o amor verdadeiro parece ser. As pessoas dizem que família é tudo. Mas nunca falam sobre quando a própria família é o que te prende. Quando o amor vem com condições. Quando a lealdade é de mão única. Eu precisei literalmente de um acidente para finalmente enxergar isso. E eu não estou mais com raiva. Não estou esperando pedidos de desculpa. Não estou esperando mudanças. Eles têm a vida deles.
Eu tenho a minha. A diferença é que eu construí a minha com base na verdade e na paz. Eles construíram a deles em cima de tempo emprestado, e eu não sou mais quem paga essa conta.